Já estamos de volta com o Band Eleições. Ao meu lado direito, o candidato pelo PSD ao Senado, Otto Alencar, e ao meu lado esquerdo, a minha colega Tialia Crux. O tema agora é saúde. Candidato, mais de 80% dos hospitais filantrópicos do país estão no vermelho. Muitos, inclusive, ameaçam fechar as portas. A dívida das instituições já ultrapassa a casa de 17 bilhões. Neste domingo, o diretor das Santas Casas de Misericórdia disse em entrevista ao Estadão que a verba do governo não é suficiente para pagar os custos dos procedimentos do SUS e que, inclusive, essa verba só pagaria 60% da conta. O senhor, como médico, ex-secretário de Saúde, como é que enxerga uma solução para esse problema tão sério que é o problema da saúde pública? Olha, cada hospital tem a sua história gerencial. Então, eu conheço bem isso. Sou da área de saúde e creio que cada caso deve ser analisado separadamente, porque também pode acontecer que o hospital filantrópico A, B ou C tenha passado por uma má gestão, que pode acontecer, sem nenhuma dúvida, até porque eu conheço algumas Santa Casas que estão em situação, aqui mesmo no estado, de ajuste e condição fiscal bem razoável. A Santa Casa de Misericórdia, os hospitais filantrópicos, têm isenção fiscal, não estão recolhendo os impostos. Aí você me pergunta, e os hospitais privados? Então, tem essa questão da gestão e depois tem o que você falou aí. Realmente, os serviços, os procedimentos do Sistema Único de Saúde precisam ser revistos e reajustados. Quando o Congresso Nacional rejeitou a CPMF, o imposto do cheque, aí os recursos começaram a diminuir. Os procedimentos não foram reajustados. Realmente, hoje, o SUS tem uma tabela que nenhum hospital pode depender apenas da tabela do Sistema Único de Saúde. Os estados têm que complementar e os municípios também têm que complementar. Eu defendo que o Fundo Nacional de Saúde seja mantido com verbas carimbadas, verbas que venham para suprimento desse fundo, que é o Fundo Nacional, que passa por Fundo Estadual e o Fundo Municipal de Saúde, de acordo com a população e com outros aspectos que também são analisados. Portanto, as verbas da saúde precisam ser aumentadas e eu acho que o Congresso tem que analisar também, o próprio governo federal tem que analisar, senão ter um prejuízo muito grande para a população que depende do Sistema Único de Saúde, que é a maioria do povo brasileiro e também do povo baiano. Aqui na Bahia, a grande maioria depende exclusivamente do Sistema Único de Saúde. Os municípios têm investido nisso, os municípios botam da receita corrente líquida 15% da sua arrecadação, o Estado também bota a sua parcela, mas eu acho que o reajuste tem que vir imediatamente, sobretudo para atender esses segmentos que estão mais afeitos aos problemas da área de saúde. A criança, a assistência à saúde da criança, da mulher, também toda essa parte da prevenção e também daqueles casos que deve se investir muito, acho até que deve se regionalizar a saúde, colocar a unidade de saúde mais próximo do usuário. Não se admite mais, num estado da dimensão do nosso, não ter por região todo o serviço que a população precisa. Inclusive, diminuindo esse fluxo para as grandes cidades, daqui para a capital. O governo Jacques Wagner investiu nisso, criou 5 hospitais de grande porte, vários postos de saúde da família, UPAs, mas é importante se investir mais. Agora, saúde precisa de verbas, de recursos, e eu vou defender com muita ênfase isso no Senado, para que as verbas para o Sistema Único de Saúde sejam de acordo com os procedimentos melhoradas. Não se admite mais que toda atenção básica ou atenção secundária ou terciária à saúde tenha recursos insuficientes. Candidato, desculpe, em sua carreira política, o senhor foi secretário de Saúde, da Indústria, Comércio e Mineração e ainda da Infraestrutura. Nessas áreas, a Bahia é mais carente de recursos federais. Em quais desses setores? Olha, eu posso dizer a você que os estados brasileiros, não só a Bahia, têm dificuldades para o custeio operacional da máquina pública e também para os investimentos. Sabe por quê? Porque a reforma tributária não veio até hoje. E a centralização de poder financeiro em Brasília é muito grande. Muito grande. Tradicionalmente, depois de 20 anos para cá, se aumentaram as contribuições. PIS, COFINS e outras contribuições.
contribuições sobre o lucro líquido. Nos impostos, não se mexeu nos impostos. Os estados e municípios só entram na divisão do bolo dos impostos, não entram nas contribuições. Contribuições hoje significa mais ou menos 48% da arrecadação do governo federal. O ano passado, o impostômetro lá de São Paulo mostrou que o governo arrecadou mais de 1.110 bilhões de reais. Então, desse recurso, a parte maior fica para o governo federal. Então, eu defendo uma reforma tributária que possa descentralizar mais esses recursos para que eles possam chegar para os investimentos. Por exemplo, na área da infraestrutura agora, nós fizemos aqui, o governo Jacques Wagner fez quase 8 mil quilômetros de estrada. Na minha gestão, 3.500 quilômetros em 3 anos e 3 meses. Eu posso dizer a você que essas estradas todas foram feitas com empréstimo do Banco Mundial, do BNDES e do Banco do Brasil. Não foi feita com arrecadação própria do Estado. Por quê? Porque não tem condição e os Estados perderam a capacidade de investir. Saúde, educação, infraestrutura tem que merecer uma atenção do Congresso Nacional para fazer a reforma tributária, para descentralizar o poder financeiro que tem Brasília hoje para os estados e municípios. Ok, candidato. O nosso programa de hoje termina aqui. Muito obrigado, candidato, também, pela sua participação aqui no programa. Pois é, vamos lá. Estou às suas ordens. Em qualquer hora que você me chamar, eu estou inteiro dispor. Ok. Na próxima segunda, você assiste ao Band Eleições Nacional. Daqui a 15 dias, 11 de agosto, estamos de volta com a candidata ao Senado pelo PSB, Eliana Calmon. Boa noite, Ali. Boa noite, Bruno. Boa noite, candidato. Boa sorte. Bruno. Obrigado. Obrigado.